Essa é a grande ideia. Essa ideia de amor e ódio, os primeiros a descrever a natureza, as forças atrativas, eles falavam em forças de amor e ódio, atrativas, repulsivas. Nós hoje preferimos chamar de sinal, de mesmo sinal se atraem, de se repelem, de sinal oposto se atraem, porque por acaso nós gostamos mais de sinal mais, de sinal menos, e gostamos menos, achamos muito antropomórfico essa coisa de amor e ódio. Mas eu não vejo por que não se poder usar termos desse tipo. Talvez seja se glamourizar ou se erotizar demais a física, mas eu não vejo desvantagem nenhuma em trazer essa terminologia do amor e da arte para dentro da ciência. E está acontecendo cada vez mais. Sim. Parece que as partículas também gostam de pares, não é? Tem uma coisa assim. A poesia também gosta de construção espacial. Logo no início você falava da nova física da poesia. Bem, e o Menezes falou da poesia da física. Sem dúvida. Queria que você puxasse um pouco isso novamente. No caso da poesia que é aberta por Mallarmé, nós temos a utilização do espaço branco da página como uma verdadeira partitura musical. Mas eu poderia dizer que, de uma maneira constante na poesia, existe a relação com a estrutura gráfica e com a projeção na página. Mesmo um soneto, que é o exemplo típico de uma poesia tradicional, é uma determinada distribuição na página com intervalos, a pontuação de intervalos brancos de 2 quartetos e 2 tercetos, não é verdade? Então, até na forma soneto existe um problema da interferência da página branca, para nem falar de culturas como as culturas semíticas e as culturas orientais, onde a caligrafia, na verdade, é uma parte consubstancial do poema, sobretudo na cultura chinesa e japonesa, onde o poeta é um calígrafo. Queria colocar mais um problema para a gente. Vamos tirar de uma frase do Machado de Assis em Memorial de Aires, onde ele diz que o acaso também é corregedor de mentiras. Como é que fica a mentira e o acaso? Bom, eu começaria por dizer que o poeta é um fingidor, não é? Você me deu uma deixa aí que eu tenho que responder com o Fernando Pessoa. O poeta mente, mas ele mente porque ele mente configurando a dor que ele sente ou experiência. Quando a pessoa fala o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, dor aí significa todo o mundo emocional, tudo aquilo que o poeta recebe como impressão sensível. O que ele faz? Ele recebe essa impressão sensível e ele configura essa impressão com a sua razão poética, a sua lógica analógica, que é a lógica da poesia, que de certa maneira é a lógica também da invenção científica. Então, o Cabral diria que exatamente esse poema em que a emoção, vamos ser um poema baseado num fato doloroso. Esse poema, o fato doloroso em si não é poesia, pode ser profundamente real, verídico, consternador, mas não é poesia. A poesia será a elaboração ficcional, portanto, a mentira estética que se organiza sobre aquele dado, ou da realidade, ou da experiência direta, ou da leitura, ou da realidade que lhe é transmitida por um terceiro, porque o poeta pode poetizar o drama alheio, na verdade, isso é comuníssimo na poesia. Agora, para uma poeta como João Cabral, exatamente o jogo entre inspiração e consciência poética e elaboração poética estaria exatamente nesse momento do fingimento. Então, nesse momento, o acaso seria um corregedor de mentiras, porque o que ele é corregedor? A palavra reger, ele corrigiria a mentira, ou seja, ele configuraria este real bruto numa realidade de segundo grau ficta, que é a poesia. Essa ideia, ela também está presente na física. Quando eu falei que, brincando com o Haroldo, que ele disse que mudava a física da poesia, diz que muda a poesia da física também, se nós olharmos do fim do século passado, ao longo desse século, para o que está acontecendo agora no fim do século, nós vemos diferentes poéticas dentro da física, quer dizer, diferentes estéticas e diferentes buscas. A física é muito regida pela estética. Há grandes descobertas dentro da física que têm um fundamento estritamente estético. Um exemplo clássico é um termo de uma equação da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, que Maxwell introduziu porque as equações ficavam desequilibradas sem aquele termo. A noção estética produziu um termo que mais tarde foi descoberto. Aliás, as ondas de rádio e as ondas que estarão emitindo esse programa pela televisão têm a ver com essa descoberta, que é a estética.
Sempre houve uma estética e uma poética dentro da física. Mas, à medida que a mecânica quântica traz a sua base probabilística, e mais recentemente, quando a física se dedica ao acaso, ao caos, ao aleatório e aos fenômenos que estão na fronteira, na proximidade do caos, fenômenos como a vida, e fenômenos que se chamam mais em geral hoje de ordens emergentes, quer dizer, de uma situação que aparentemente é caótica, a emergência de outras ordens inauditas. A física que está olhando essa coisa, olha com olhos diferentes do que a física que constrói a natureza. Porque há uma física construtora, há um homo faber muito presente no físico, e que faz tudo, faz materiais, semicondutores, hoje está fazendo novos materiais sintéticos, etc. Mas, ao mesmo tempo, há um perceber das ordens emergentes na própria natureza, há um reinterpretar da natureza que tem a ver com compreender esse caos. A escuta poética da natureza de que fala o Prigogine. Isso, essa escuta poética é uma outra poesia da física. Ela teve a poesia da intervenção, a poesia do fazer, a poesia muito ao gosto do que foi considerado o pensamento ocidental, né? Fundado na intervenção. Mas a física de Niels Bohr para cá, quer dizer, do começo do século para cá, é uma física muito das grandes harmonias, do pensar o conjunto, do pensar a harmonia do conjunto, e, portanto, muito mais oriental, muito mais fundado na ideia de estética e de harmonia do que na ideia de intervenção e de causalidade. Então, ela se apeia um pouco da ideia de causalidade e passa a ter uma percepção maior para as harmonias, ou seja, muda a poesia da física, sim, e muda a poesia da física quando ela fica mais atenta precisamente para o que ela, a física, chama de caos. Então, o acaso e a física estão muito mais próximos hoje do que já estiveram, talvez do que já estiveram em todo o tempo, desde o surgimento da física, que, a meu ver, se dá com Pitágoras há 2.500 anos atrás, quando ele buscava na harmonia de números inteiros, tanto a relação entre notas musicais, como a relação entre distâncias de corpos celestes, etc. Aí há uma harmonia da compreensão métrica do universo, de uma geometria, que continua presente. A física ainda é isso, mas a física também está muito atenta para o aleatório e para o caos. Portanto, ela tem uma nova poesia, porque ela flerta o caos. Haroldo, você acha que a vida é por acaso? Há algumas teorias hoje que discutem isso com uma certa... A vida, como acabou de dizer o Menezes, ela está na fronteira do caos, num certo sentido. A vida seria, se nós fôssemos formulá-la de acordo com aquele poema do Manuel Bandeira, que, no meu modo de ver, é uma alegoria perfeita talvez involuntária, mas perfeita pela convergência de intuições da descrição da entropia. A vida é um enclave de ordem que suspende, por um determinado momento, essa morte térmica. Aliás, é uma coisa muito curiosa. Falamos nas poéticas da física, uma das coisas mais bonitas que sempre me impressionaram na física foi quando eu li o livro A Cibernética, do Norbert Wiener, a ideia do demônio de Maxwell. O demônio de Maxwell, formulado por Maxwell, que é na teoria dos gases, como um demônio, seria um minúsculo demônio que teria capacidade seletiva de, numa determinada situação, distinguir entre as partículas mais rápidas e as menos rápidas e fazer assim, produzir assim um tipo de organização que se aproximaria exatamente desse estado da vida, ou seja, a entropia seria suspensa e essa organização ficaria, de repente, submetida a um estado de ordem. Quer dizer, esse demônio de Maxwell, por uma coincidência incrível, quase que parafraseado no poema do Mallarmé, que, aliás, são épocas contemporâneas, que o poema do Mallarmé é de 1897, quando ele fala no poema num ulterior demônio imemorial.
E de repente aparece a mensagem esse lance de dados é como que feito em diálogo com um ulterior demônio imemorial, né? Que um filósofo contemporâneo, o tradutor da fenomenologia do espírito de Hegel para o francês, que é o Jean Hippolyte, tem um trabalho especificamente, o lance de dados de Mallarmé e a mensagem. Ele lá faz essa comparação, que parecia muito ousada, e eu me atrevi a fazê-la porque já encontrei formulada pelo Hippolyte, que é uma grande autoridade em Hegel. Ele vê no demônio de Maxwell e nesse ulterior demônio, veja bem que coisa curiosa, ulterior demônio imemorial, quer dizer, é realmente assim alguma coisa que se projeta da memória para o futuro, que tem, portanto, uma espécie de flecha temporal, na verdade, que é característica dessas. O curioso é que ao tempo reversível da física clássica, onde o passado e o futuro eram reversíveis, nessas estruturas caracterizadas pela suspensão da entropia, o tempo passa a ser um tempo irreversível. Quer dizer, Proust passa a fazer tanto sentido quanto faz Newton, quer dizer, curiosamente, Bergson e Proust passam a fazer sentido nesse desenho. Essa estética nova, essa nova poesia da física leva a física mais próxima da biologia e mais próxima do ser humano e da arte. Verdade. Aliás, o Rogério Cerqueira Leite, que deveria estar aqui e que por acaso eu substituo, o Rogério é um físico muito atento para as coisas da vida. Eu li belíssimos artigos que ele escreveu na Folha de São Paulo sobre formigas e sobre outras coisas vivas que o Rogério, com muita percepção, acompanha. Mas quando eu penso em física e estética, o físico que me vem à mente é um outro amigo também de Campinas, atualmente mora em Campinas, que é o Newton Bernardes. Eu ouvi do Newton umas comparações lindíssimas sobre essa mudança da estética da física. Ele diz que a física tem duas naturezas que afloram. Uma delas é a física apolínea, que tem a ver com o deus grego Apolo, que é uma beleza austera, é uma beleza prática, é uma beleza atlética, é um tipo de beleza de Apolo, né? Esse lado apolíneo da física tem a ver um pouco mais com a física clássica, com o determinismo, com a pontaria certeira do atirador, né? Essa é a física apolínea intervencionista. Mas tem uma física dionisíaca, né? Muito mais ébria de contradições. Então, a física quântica para Newton, a física do nosso século, ela foi se tornando cada vez mais dionisíaca e menos apolínea. Então, o Newton Bernardes tem essa bela comparação que tem a ver com essa nova poética, essa nova estética da física. Muito bonito, realmente. Eu tenho uma outra questão que eu acho que o Haroldo, inclusive, já tratou dela em um poema, porque acaso, enfim, a palavra francesa para acaso é azar, né, que vem do árabe, azar, que significaria o dado. Como é que é essa correspondência, Haroldo, entre acaso e azar? Bem, num certo sentido... Vamos bater na madeira? Vamos bater na madeira. Exatamente. Bater isso aqui não é madeira mesmo, bater aqui. Mas enfim, é porque Lazai, não creio em bruxas pelo Lazai. Mas, veja bem, quase de sinonímia, porque para traduzir un coup d'idée jamais n'abolira le hasard, eu tenho que traduzir um lance de dados. Em português jamais abolirá o acaso, porque embora o português tenha um grande contingente de palavras de origem árabe, neste caso o francês, na verdade, é que tem a palavra especificamente de etimologia semítica. Agora, o poema, eu entendo, então, para dar uma resposta, entendo que acaso e azar cobrem, às vezes em línguas como o francês e o português, a mesma área semântica. Já dentro do português, a palavra azar tem outras conotações que não tem a palavra acaso, mau agouro, etc. Embora se fale em jogos de azar, nós falemos em jogos de azar, né? E o jogo de dados, exatamente, o jogo de azar, e aí é a teoria exatamente da probabilidade do acaso, etc. Agora, o Caetano referiu-se ao fato de que eu havia realmente abordado esse tema do jogo de azar, do azar e do aleatório, simbolizado na palavra azar, em um poema. De fato, é um poema que eu escrevi no ano de 48, que está no meu primeiro livro, Alto do Possesso, publicado em 1950, e é um poema em que eu tentei